Está no ar o seu, o meu, o nosso Lovecast. Lovecast, minha vida. Bate aí, Seja fera. bem-vinda a mais um. Mais um, né? Maravilhoso. Mais um, semana super abençoada. E, gente, ouso dizer que o assunto de hoje, meu amor, é um dos assuntos mais importantes que a gente está trazendo aqui nesse Lovecast. Eu tenho certeza que você, mulher aí de casa, vai se conectar. Se não vai se conectar, conhece uma pessoa que você pode estar enviando esse vídeo E por para que poder só as se mulheres, conectar. Débora? Fala dos homens. Não, os homens também. Claro, é verdade. Muito bem lembrado, minha Com vida. certeza. Obrigada. Você acha que os homens não vêm? Claro que vêm. Não, mas eles vão se conectar também. Talvez eles Também. conheçam uma pessoa que tenha vivido o passado ou escutado alguém que vivenciou. Ou já viveu, né? Exatamente. Um relacionamento abusivo, gente. Esse é o nosso assunto de hoje, do Lovecast de hoje. E eu peço que vocês me ajudem a receber ela, que é uma psicóloga super renomada, Jordana Ribeiro. Uma salva de palmas. Aê! Que linda! Seja bem-vinda, Jordana, ao nosso Lovecast. É uma honra, né? Primeiramente, a forma que a gente se conectou, que foi lá na Record. Gente, a Jordana, ela estava fazendo um link, falando sobre uma situação que aconteceu aqui em Goiânia, e eu comecei a escutar ela, eu falei, gente, essa mulher é genial. Eu preciso chamar ela para poder ir no Lovecast, compartilhar com a mulherada, poder ensinar, falar sobre esse assunto que é muito importante, né, Jordana? Seja muito bem-vinda. Total, gratidão, estar aqui é um prazer e muito bom poder contribuir com um assunto tão sério e importante, a gente poder trabalhar aqui. Então vamos lá, vamos abordar mais esse assunto aqui hoje. Exatamente, né? A gente vê, eu vejo muito através de pesquisas, que infelizmente, por conta da pandemia, né, os dados aumentaram muito de mulheres que são vítimas, que passam por um relacionamento abusivo, né? O que a gente consegue ver de conexão do que aconteceu? Você acredita que o fato das mulheres estarem mais em casa, essa era que nós estamos vivendo, das mulheres mais independentes, empoderadas, que ligação que a gente consegue fazer, Jordana, a respeito disso? Olha, Débora, eu vejo que a Covid veio para desvendar muitas coisas que já estavam acontecendo, né? Então, o fato da gente estar imergido ali no meio da nossa família, dentro de casa, ter que conviver com o nosso cônjuge ali de todas as formas, fez com que potencializasse e mostrasse aquilo que já estava camuflado. Às vezes, a rotina, o trabalho, os compromissos, né, deixava com que as coisas ficassem muito, deixa para lá, vamos um dia de cada vez. E a pandemia veio falar assim, não, vamos olhar para isso. Eu acredito que tem coisas que acontecem para a gente aprender na vida. Algo que já tinha uma predisposição, você diz, né? Sim, com certeza, porque aí a gente passa a ver assim, a gente teve toda essa situação de pandemia, toda a situação em que a gente perdeu muitas coisas, mas também a gente pôde ter um olhar mais cuidadoso para essa temática, né? Olhar mais cuidadoso para nós mesmos. Como que eu estou vivendo? O que eu estou esperando da vida? Como que eu estou me posicionando perante a minha vida, né? Que bacana, né, esse autoconhecimento. Eu vejo que realmente é algo que aconteceu. Em contrapartida, a gente vê também que algo que potencializou muito foram as redes sociais, né? A pandemia, as pessoas não estavam saindo, não estavam tendo aquele contato. A rede social, ela teve um crescimento muito grande. E isso também possibilitou as pessoas, as mulheres, a terem mais vozes. Eu vejo que nesses últimos 2 anos, né, realmente a vida ela teve um mix de mudança muito grande. E uma coisa talvez foi puxando a outra, né? Mulheres se conhecendo mais, que o autoconhecimento ele é algo muito forte. Às vezes uma mulher que está mais tempo dentro de casa, está mais aflorada, né? Os nervos ali, a flor da pele, de poder debater, de poder... debater não, mas assim, mais afrontar, né? Tipo, o marido, às vezes falar uma coisa que não acorda, o marido não gostar, o relacionamento... Então, vejo que tudo isso, né? Acabei embolando na pergunta, mas era mais ou menos Existe algo predominante, assim, para que isso aconteça ou não? São N e N fatores para que chegasse a essa situação? Quando a gente fala de relação abusiva, a gente está falando por fases, né? Esse casal passa por fases. E o que eu percebo muito é que a relação abusiva, ela vem muito de uma sociedade muito imediatista. Né? As pessoas, elas querem as coisas. Será que a sociedade está imediatista? Será? Acho que não. Eu acho que não. Será? Coisa da nossa Eu tava falando cabeça, esses dias com um amigo meu, cara, quanto que a sociedade está muito imediatista. Muito. Porque hoje, a melhor forma de você comprar um carro é como? Você ou fazer um fundo de caixa para aquilo e você adquirir o carro ou à vista, ou sei lá, ou fazer um consórcio. As pessoas não, hoje querem não dar nada de entrada e quer o carro no mesmo dia, na mesma hora. Então,
o ser humano, ele tá afoito pra tudo isso, quer que aconteça imediatamente. Então, o sucesso, o né? sucesso, pô, tem 16 anos de carreira, foi acontecer alguma coisa na minha vida profissional, tem muito tempo depois, né? Então, você tem que plantar, construir e tudo mais. E essa coisa do carro é muito interessante você falar, porque eu estava vendo uma pesquisa de uma gestora financeira, em que aqui em Goiânia, o maior número de compra de carros de luxo, né? Só que também a Goiânia está entre as principais de financiamento. Olha. Então, a gente vê muito essa sociedade imediatista que quer tudo para ontem, que age impulsivamente. Então, a gente vê um comportamento ansioso aí. Né? E que se eu sou frustrada naquela situação, eu quero alguém para punir e apontar o dedo. E aí, o que acontece dentro de casa? Porque na sociedade eu preciso manter um padrão, né, uma postura por conta de cargo, por conta do que as pessoas vão pensar, e até mesmo, às vezes, dentro de igrejas. Chega em casa, é a válvula de escape. Então, a família, ela acaba sendo essa válvula de escape como se tivesse uma segurança que eu não vou perder. E aí acontece o que a gente vê muitos, né, de relacionamento abusivo, tanto de homens quanto de mulheres também. Sim. Você estava falando ali na linha de raciocínio, falando que existe meio que... Não sei se a palavra certa é um padrão, mas existe tipo meio que uma sequência de como que as coisas começam, né? Tipo, o início de um relacionamento abusivo. Sim. Como que geralmente a gente pode identificar que é o início ali, talvez, de um relacionamento abusivo? Eu percebo o seguinte, as duas pessoas, os dois parceiros envolvidos, tá trabalhando muito essa questão da autoestima. Na verdade, tem uma dificuldade de se posicionar na vida, uma dificuldade de identificar, de saber assim, peraí, qual que é a minha identidade? Como que eu me sinto? Como que eu sou? Então, pessoas com autoestima baixa, que tem essa, como a gente pode colocar aqui, uma certo, não vou colocar, não é fugiu a palavra agora. Disfunção não, né? Não uma disfunção, mas tem uma alteração assim na identidade, sabe? Eles começam a ter insegurança. Então, o sentimento que a gente estava falando, né, dessa possessividade, do imediatismo, mas o sentimento também de possessividade, de insegurança, de que, peraí, eu preciso ter a validação do outro, eu preciso ter o outro junto comigo para eu ser alguém. Então, se esse outro sai do meu controle, eu não tenho segurança o suficiente para me bancar aqui. Então, se eu não tenho segurança o suficiente para me bancar, eu quero encontrar formas de coagir esse outro para me manter no controle. E como que esse outro se mantém nesse controle? Denegrindo essa mulher, a gente falando mais nesse ponto da mulher, né? Denegrindo a mulher, falando que ela não presta, falando que ela está insinuando para uma outra pessoa, falando que ela é burra, ela não sabe de nada, que se ela largar ele, ela vai ser uma ninguém. Então, acaba com o psicológico dessa mulher para que ela fique nesse relacionamento. Seja dependente, né? Entre aspas. E seja totalmente dependente. Isso seria um início, porque às vezes tem muitas pessoas, né, muitas mulheres que acham que o relacionamento abusivo é só quando a pessoa ela apanha, quando existe a violência, né, a violência física. Pra mim tá claríssimo que já é, né? Exato. Só nessa situação, pra mim já é claríssimo que é. E começa muito por brincadeiras e com ciúmes. E aí, o que eu costumo falar é que, às vezes, as pessoas até romantizam um certo ciúme, né? Ele tá ali com ciúme de eu usar uma saia, de eu usar um vestido. Que bonitinho. Achando que é proteção. Né? Tá olhando minhas mensagens, tá com ciúme. E isso já mostra um sinal de relacionamento abusivo. Então, é importante essa mulher, ela ter essa autoestima e ela saber quem ela é para ela se posicionar, para ela identificar que não é normal a pessoa ficar lendo mensagem. Não é normal o cara começar a controlar até o tom de voz dela, a cor do cabelo dela. Então, já são sinais que mostram um relacionamento abusivo. A gente fala do relacionamento abusivo psicológico, né? O relacionamento abusivo moral, financeiro. E aí vai o relacionamento sexual, abusivo sexual, e até as vias de fato, que é o físico, que chega também até o feminicídio, né? Infelizmente. Eu acredito que o financeiro, eu acho que deve ser um dos maiores, né? Total. Financeiro, o desmerecimento, né, da pessoa, enfim. Das vezes... Sem poder financeiramente, ainda mais um homem, né? Um homem, ele tem muito, acho que ele tem muito querer dominar o relacionamento, né? Quando a mulher ela é insuficiente financeiramente, acho que ocasiona muito isso, né? Às vezes dele querer entrar no psicológico, que eu acho que vai muito do psicológico, né? De querer entrar na mente da mulher, falando que ela só nasceu pra ficar dentro de casa, ele que é o provedor. E eu conheço vários, assim. Você conhece vários? Tem vários amigos desse jeito. Eu conheço
assim, não só conheço, mas eu já tive pessoas muito próximas, inclusive eu já vivenciei, né? A gente até vai falar um pouquinho disso. É muito louco, porque quando eu vivenciei, e eu não vou dar datas aqui justamente para não expor, e vou resumir de uma forma muito rápida, até porque meu marido não gosta muito de escutar isso. Ah, vem. Tudo começou por conta disso, né? Por conta de um xingamento. De, você é vagabunda, você não vai conseguir, você dá em cima dos outros, porque eu sempre fui muito simpática. E a minha simpatia foi colocada à prova de falar, você não é simpática, você é vagabunda de dar em cima dos outros, você dá condição para os outros. E eu falava, gente, mas eu só sou simpática. E eu comecei, a pessoa ela entra tanto na sua mente, que eu comecei a diminuir a minha simpatia com as pessoas, porque eu comecei a pensar, falei, nossa, será que as pessoas estão achando que eu estou dando condição para elas? Eu estou dando em cima delas? Então eu comecei a ser menos simpática por causa disso. Você começa a duvidar da sua identidade, Exato. Né? E aí, no momento que você duvida da sua identidade, é onde a pessoa te pega. Exato. E assim, coisas falando... Graças a Deus, esse relacionamento foi muito rápido, não chegou a ser grande, foram pouquíssimos meses. Mas foi o suficiente para hoje eu conseguir identificar que eu já fui vítima de um relacionamento abusivo. E só terminou no dia que ele levantou a mão para mim. E graças a Deus eu tinha uma pessoa próxima na hora que essa pessoa conseguiu apartar. Porque talvez se essa pessoa não estivesse, eu teria apanhado. E sabe-se lá se eu teria só apanhado. Então é uma coisa que a gente vê que de fato acontece. Eu vejo que é algo que está muito ligado à autoestima, né? É até bom a gente falar um pouco sobre isso. Você acredita que as mulheres que vivenciam um relacionamento abusivo, elas estão com a autoestima abalada, talvez baixa? Tem uma conexão ou não? Com certeza, isso tem muito a ver com a construção da nossa imagem e da nossa identidade na sociedade, né? A mulher ainda ela é vista como uma pessoa que ela não tem voz e não tem vez. Uhum. E aí é o tempo inteiro as mulheres querendo reforçar quem elas são, né? E vai muito para um lado masculino. Então, se a gente for ver na real assim, nós mulheres acabamos nos masculinizando para ter voz e ter espaço dentro da sociedade. E isso a gente vai corrompendo uma coisa que eu falo muito do sagrado feminino, né? Uhum. A essência do ser mulher, da potencialidade da mulher, da flexibilidade que a mulher oferece, por conta do que os outros vão pensar, por conta do espaço que ela quer conquistar. Então, ela vai desconstruindo por conta dessa autoestima baixa. Uhum. Então, o que eu falo não tem voz, o que eu falo não tem validade. E aí, o que o outro fala, e principalmente o que o homem fala, tem mais voz do que eu. Então, eu me calo diante o outro. Uhum. E quando se cala diante o outro, você fica sujeito a diversas situações de vulnerabilidade, né? Uhum. É muito... Não sei nem se dá para dizer que é muito louco a gente pensar nisso, né? Do quanto que as mulheres, por mais que elas vivenciam isso, muitas vezes elas acabam sendo julgadas na sociedade. Eu já escutei casos de mulheres que foram vítimas de um relacionamento abusivo e homens e pessoas próximas falarem, ela tá se fazendo de vítima. Ela não passou, não era bem assim. E a sociedade, de fato, ela precisa olhar com uma certa cautela para essa situação, porque isso é algo que, infelizmente, vem aumentando. Por mais que a sociedade esteja evoluindo em muitos pontos, em outra ela está tendo uma involução, ela está, regredindo. E eu vejo que isso é um fato muito grande. Dos homens, às vezes, acharem que eles estão perdendo o espaço deles dentro de casa, dentro do relacionamento, as mulheres, elas querendo crescer, elas querendo ser independentes, empoderadas, e muitas vezes elas terem tudo isso minado, né, diminuído, assim, por muitos homens. Eu acho muito bonito quando eu vejo homens falando assim, a minha masculinidade não se afeta por conta do feminino, do meu feminino. Porque a gente tem o masculino e o feminino dentro da gente, né? Uhum. E quando o homem ele é inseguro, ele não sabe de si, ele começa a se incomodar pelo poder da mulher tem. E o poder que eu falo não é daquela mulher maravilha, poderosa, mas é o poder quando você acessa a sua essência, sabe? E quando essa mulher... ela tem arsenal para isso, ela tem bagagem para isso. Dentro de um relacionamento, que se fala muito de relacionamento, o casal ele cresce junto, enquanto pessoas, enquanto casal também. Então, é muito bonito quando a gente pode acessar o feminino e o masculino dos dois, para que os dois possam crescer. E aí a gente está dentro de uma sociedade adoecida, onde as pessoas não se falam disso, onde as pessoas acham que é disputa, que é confronto, e acontece que a gente vê aí todos os dias de mulheres sendo agredidas, né, verbalmente, fisicamente, e às vezes até um meio de se defender, a mulher começa a fazer o mesmo, né? Começa a agredir o homem, começa a avançar em cima do homem. Esse dia eu recebi uma mensagem da moça, abriu uma caixinha, aquela caixinha de palhaçada lá, né, que a gente faz, brincadeira.
Aí veio a moça e falou, eu tô sendo humilhada, que não sei o quê, e agora, o que é que eu faço? Eu faço o mesmo com ele? Tipo assim, as pessoas acham que tratam um problema com o mesmo problema, né? E não é dessa forma, né? Primeiro você identificou o problema, então procura um profissional, ou então tenta conversar, ou tenta ter esse diálogo antes para tentar curar essa ferida. Não se trata uma ferida com a mesma ferida, né? Exato. Sim. E é uma questão, né, do apontado que as pessoas começam a julgar que aquela mulher é agredida ou que ela sofre violência. De apontar o dedo, e eu vejo muito claro, assim, as pessoas que apontam, que julgam, que ficam preocupadas com a vida das outras pessoas, são pessoas muito mais feridas e machucadas. E elas não têm o preparo de olhar, peraí, o que essa situação que eu estou apontando o dedo, que eu estou julgando, tem a ver comigo? Porque quando as coisas acontecem e mexem comigo, tá falando muito mais de mim do que outra situação, né? Total. O papel da mulher, ela é muito forte, tipo, para justamente ela conseguir pausar, né? Pode ser que ela não consiga, porque a gente tá falando de uma outra pessoa. E, galera, só abrir um parênteses aqui, a gente tá falando muito do relacionamento abusivo de homem para mulher. Mas a gente não tá excluindo de mulher para homem também não, tá? É porque a gente tá falando pela massa, né? As estatísticas mostram que realmente as mulheres são muito mais vítimas de um relacionamento abusivo do que os homens. Mas homens, se vocês já vivenciaram isso, a gente não tá excluindo vocês, tá? O quão importante é o papel da mulher de conseguir pausar isso, de, por exemplo, colocar, não ordens, mas eu acredito, tipo, regras dentro do relacionamento. Vou te dar um exemplo. Eu e meu marido, a gente tem alguns combinados. A gente não xinga um pro outro. Então, por exemplo, nem de brincadeira. A gente tá brincando, nossa, vai tomar no cu. Não tem. Essa palavra aí não já é o existe. extremo já. Não existe nem pra gente cala a boca. Cala a boca não existe mesmo. Não existe. E nem brincadeiras do tipo dedo. Para algumas pessoas, alguns relacionamentos, ok, não estamos criticando, mas é um combinado que nós dois temos. Qual que é a importância de uma mulher, a partir do momento que ela não se sentiu bem, dela poder compartilhar isso com o companheiro, né, a companheira da pessoa, para que consiga pausar isso, para que não evolua, né? Não dizendo que todos vão evoluir, tá, gente? Mas para que não evolui para um relacionamento abusivo. Mais agressivo, né? Eu vou um pouquinho antes, Débora. Tá. Muito no início do relacionamento. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente está se conectando com uma pessoa que a gente tem certos comportamentos, certos costumes, certos hábitos semelhantes um com o outro, até porque é isso que faz com que relacionamentos existem, né? Interpessoais e relacionamento afetivo. E quando se inicia esse relacionamento, é importante que tenha esses limites, né? É importante que comece a conversar sobre isso. O casal, às vezes, o que eu percebo hoje muito em consultório também, o casal, ele vai... Primeiro, eles se conectam sexualmente para depois eles se conectarem emocionalmente. E é muito mais genuíno falar de uma intimidade emocional para depois se conectar numa intimidade sexual. E aí, quando tem um limite de um respeito, olha, para mim isso é importante, olha, eu não gosto disso, isso me incomoda, isso me invade, eu me sinto invadida, no início você já começa a perceber padrões do outro. Então, se o outro peraí, eu falei que eu não gosto, e o cara já tá começando ali a invadir, já começa a ligar a luzinha amarela, né? Peraí, isso aqui não tá legal. Conversa, tá sendo respeitado? Então, são indícios que começa a perceber, a se mostrar. E aí entra muito a questão da mulher, da autoestima. O medo de ficar sozinha. Não, eu vou engolindo, eu vou me calando para eu não ficar sozinha. Então, o quanto é importante, como você falou, né? Do autoconhecimento, de eu me firmar enquanto pessoa, de eu me sentir ali... que eu tenho um lugar independente do outro, porque o outro ele precisa te transbordar. Será que o homem tá escasso? Eu acho que sim. Mas aí, em contrapartida... É porque eu vejo assim... Não, eu falo homem não só na palavra, não. Eu entendi. Homem, né? Homens tipo, tão escasso? Eu acredito que sim. E eu vejo que as mulheres, elas estão mais esperançosas. Olha, gente... Ai, deixa eu segurar meu marido. Primeiro você fala da figura homem, depois você fala das mulheres, que você fala das mulheres. Se tiver escasso, eu já vou prender meu marido num potinho, já vou falar. Olha, vocês querem ouvir estatisticamente ou numa visão mais quântica? Os dois. Os dois. Vamos primeiro na estatística, depois na quântica. Olha, na estatística tem mais mulher do que homem. Tem mais mulher que homem. Tem mais mulher que homem. Então, em tese, já gera escassez. Mas aí entra uma questão assim, será que todo mundo quer fazer parzinho?
E aquelas mulheres que não querem relacionamento? Ou os homens que não querem, né? Será que tem alguém que não quer relacionamento? Ou as pessoas, elas... Qual é a palavra certa? Elas desacreditaram do amor. Eu vejo que as que não querem relacionamento com esse título de namoro. Mas elas podem até querer certos tipos de relacionamentos mais abertos, mas sem se prender. E aí, se pensar... E essa mulher, será que já passou por alguma situação para chegar nesse certo ponto, é a sua opinião? Dentro do consultório, eu posso te afirmar que sim. Sim, né? Sim. Não só com ela, mas também no padrão que elas veem na família dela. Eu ia falar isso agora. Não necessariamente ela, mas baseado nas experiências que ela viu, ouviu ou sentiu em volta dela. Sim, ok. Exatamente. São as bases que tem, Exato. né? Exato. É a referência que ela tem, né? A gente vamos lá. Estatisticamente, sim. E agora... E a quântica? Vamos à quântica. Ai, meu coração. Agora a parte quântica, o que eu acredito muito? Tudo é vibração, né? Tudo é frequência. Então, aquelas mulheres, a gente pensa em uma frequência em que tem um estudo, deixa eu só contextualizar aqui. Tem um estudo que mostra o quanto que as emoções, elas são frequências e determinado tipo de frequência que você está emanando, que você está vibrando, você alcança certos tipos de conquistas. Ou você perde, né? Então, tudo que acontece com a gente é frequência. A lei da atração, né? A famosa... É a lei da atração, mas de uma forma mais científica e que dá pra explicar mais, tipo, né? Mais ilusória, embasado, né? Exatamente. Se você falar, não gosto de dinheiro, não gosto de dinheiro, não gosto de dinheiro, não vai ter dinheiro, né? Vou pensar e emanar isso pro universo. E principalmente sentir, porque a gente fala de uma pirâmide de frequência. E aí, quando você sente, por exemplo, os 3 sentimentos que mais baixa frequência numa pessoa é medo, culpa, né? E tristeza. Então, vergonha, na verdade. Esses são os 3 piores sentimentos, assim, de baixíssimas frequências. Então, vamos pensar numa mulher onde ela está com autoestima baixa. Onde ela está sentindo medo, vergonha, né? Culpa de estar acontecendo o que está acontecendo. Culpa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, ela está já vibrando em baixa frequência. Então, ela tem o medo de se sentir só. Pegando um exemplo de um prédio, se a pessoa está no térreo, ela só consegue ver pessoas do térreo. Sim. Ela não consegue ver pessoas da cobertura, nem do 5º andar. Ela só vai ver Enxerga aquelas pessoas. Enxerga pessoas com a frequência dela, que ela está vivendo no momento, né? Exatamente. Agora, tanto que, eu só tenho o dedo podre, né? Eu não encontro uma pessoa, eu só encontro o cara que vai me agredir, que não me respeita, por conta dessa frequência. Agora, se ela eleva esse padrão, né, frequencial... Ela tá ali já pro 7º andar, já tá lá na cobertura. Cara, eu sempre quis falar isso, mas eu nunca achei a forma de falar isso. Ela achou a forma. De poder falar essa questão vibracional. Isso é muito detalhista, porque tem gente que vai falar assim, pô, eu não acredito. Mas tá aí explicado, velho. É exatamente isso. É explicado totalmente. As pessoas vivem numa frequência onde você está emanando essa frequência, está vivendo ela. Você vai respirar ela o tempo inteiro. Então você só vai enxergar pessoas que a frequência que você está vivendo. Exatamente, total. Porque aí a frequência ali do amor, mais ou menos 500 Hz, mais ou menos, você vai emanar isso. Então, você vai atrair pessoas que estão na mesma vibração, em que estão preparadas e dispostas a... Eu não vibrei isso, não. A Débora que me pegou no ar. Mentira, já tava no meu pé. Não, porque eu tava saindo do relacionamento. Ela foi de um relacionamento. Mas é porque fui eu, né, amor? Você já tava vibrando ali, ó, no amor, claro toda que eu tava vez que vibrando. você me Sempre via. quis ter uma mulher como você, minha Lógico, meu amor, eu sei disso. E olha que interessante, Jordana. Muitas vezes, quando a gente estuda bastante isso, né? Eu e meu marido, a gente tem muito essa paixão por esse desenvolvimento pessoal, conhecimento, a gente gosta muito do assunto. E todas as vezes que acontece alguma coisa ruim na nossa vida, de alguma situação, seja nos negócios ou até mesmo dentro do nosso relacionamento, que graças a Deus tem um tempão na vida que a gente não passa por um bom perrengue, amém. Mas é porque a gente aprendeu com isso. A gente analisa o que nós estávamos vibrando naquele momento. A gente até falou sobre isso, né? Já falamos. Uma vez, só ser bem resumido, assim. A gente foi fazer uma viagem de final de ano, na época da pandemia e tal. A gente foi viajar junto com alguns amigos, os amigos solteiros. Só que a gente achava que ia ter casados. Ficamos sabendo na hora que era solteiro. Vai ter casados. Eu falei assim, amor, eu vou porque a gente vai porque vai ter casados. Se eu soubesse que ia ter só solteiro, eu não ia, por conta da vibração que as pessoas estão pensando, que as pessoas estão agindo. São vida de solteiros e tudo bem, quem vive aquela vida, ok, né? A gente viajou pra esse determinado local e não tinha nenhum casado, não tinha ninguém se relacionando. Só tinha a gente de casado.
E os solteiros... E a casa inteira de solteiro. Não eram só solteiros. Era aqueles solteiros, sabe? Solteiros de filme. Pega 3, dorme com um, no dia seguinte tá dormindo com outro. Nada contra, tá? Quem estiver assistindo do Réveillon, nada contra. Nada contra. Inclusive, a gente já falou isso pra ele. E assim, a gente ficou naquela determinada situação ali que eu falei assim, cara, vai ser difícil. Com tanta energia daquele lugar, ambiente, daquele ambiente, onde, voltando a frisar, nenhum problema, nada contra solteiros. Acabou que a gente teve uma briga muito séria. A briga mais feia do nosso relacionamento. Muito séria, muito séria. Mas se a gente parar hoje pra analisar como telespectadores dessa briga, não tinha nada demais. A gente nem consegue lembrar qual que foi o motivo da briga. A gente não consegue sentido. lembrar qual foi o motivo da briga. Aí depois a gente, como boas pessoas inteligentes também que nós somos, nós falamos para pensar, cara, o que a gente tava vivendo? A gente tava no lugar errado. Olha onde a gente tava, olha o que a gente tava respirando. Não, jamais, culpa nossa. Sim. Né? E aí, a constelação sistêmica, ela explica muito essa questão do pertencimento, né? Sim. Porque se a gente está em uma área onde a tendência da massa é pertencer, peraí, que a gente está incongruente a essa situação. Então, inconscientemente, vocês se movimentam para pertencer àquele núcleo que não faz sentido para vocês. Muitas vezes inconsciente, né? Exatamente. Total inconsciente, né? E olha só, quando você faz um estudo, assim, de um abusador, né? Uma pessoa que muitas vezes também no inconsciente, o que ele faz, muitas vezes ele acha que é o correto, né? Ele acha que é o certo. Aquela forma que ele faz, aquela forma que ele vive, ele acredita que é o correto. Se você faz um estudo do passado dele, dos pais, tem alguma ligação e que explica o motivo dele ser desse jeito? Sim. Tem, né? Inclusive, eu já escrevi uma tese que fala muito sobre o padrão de relacionamentos afetivos em mulheres que sofrem violência doméstica. E eu tive a oportunidade de entrevistar essas mulheres dentro de um trabalho de uma instituição em que essa instituição também atendia os homens. E avaliando e analisando, dava para ver assim, claramente esse padrão tanto nas mulheres quanto nos homens de sofrer uma situação, um lugar vulnerável dentro da família, de violência doméstica dentro da família. Então, e aí a constelação ela explica muito isso, né, do pertencimento. Se a pessoa ela vive em um ambiente onde ela aprende que é normal bater, agredir, xingar a mulher, tratar a mulher daquela forma, o homem, eu vou para a vida buscando isso. Então, é o pertencimento. E o senso de pertencimento na energia familiar ela é tão forte que aquele que não cumpre esse padrão, ele tende a se sentir culpado. Então, se numa família onde o normal é matar, é roubar ou é violentar, aquele que não faz isso, claro que é a nível inconsciente, tá? Deixar claro isso. Aquele que não faz tende a ficar se sentindo culpado. Sim. Então, assim, a gente percebe claramente, até em números, em estatísticas, o quanto que as mulheres também vivem isso. Como que eu vou me permitir ser bem-sucedida no relacionamento diante aquele tanto de mulheres da minha família que foram maltratadas? E aí é onde a gente entra no seguinte. Aquele padrão dessas mulheres, e a gente fala muito da epigenética também, né? Aquele padrão de mulheres de não vivenciarem um relacionamento harmonioso, saudável, foi a forma que elas conseguiram viver até então. Então, aí a gente tem a criança e o adulto dentro da gente. A nossa criança, ela acha que a gente precisa fazer qualquer coisa para pertencer à família. Não dá certo em relacionamento, financeiro, carreira, profissão. E aí, isso vai acontecer. Por isso que a gente está com tanto de problema que está aí na sociedade. Sim. Porque é a criança latente aí na sociedade, né? Buzinando, xingando, no trânsito, é tudo criança. Então, a criança, ela fica nessa sensação de que eu preciso pertencer fazendo tudo que a minha família faz, até adoecer. O nosso adulto precisa tomar frente para entender, ok, foi toda a história que a minha família construiu até aqui, eu honro e respeito. A partir de hoje, eu me autorizo a viver diferente. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Chega até a me emocionar. Porque você falou de uma forma tão clara que é exatamente isso que a gente enxerga na sociedade. Um bando de criança que infelizmente não sem teve, generalizar, né, gente? Que tem muitas crenças, que tem muitos pesadelos da infância e que trouxeram para a vida adulta. Projeta Exato. Isso. Gente, é muito forte isso. É exatamente isso. A sociedade, infelizmente, é exatamente dessa forma que está sendo. E um aprendizado que a gente traz do que você compartilhou agora, quando você começar a se relacionar, é muito importante você fazer um estudo, entre aspas, tá, galera? Um estudo da família.
Eu e Gabriel, eu e meu marido, a gente veio e a gente sempre compartilha isso, que nós somos muito abençoados na minha vida por a gente ter uma estrutura familiar. E, gente, não estou dizendo que para se ter uma estrutura familiar... Não é perfeita também. Não é perfeita. Você disse, não é. Como você disse, a gente optou em fazer diferente, fazer melhor até onde nossos pais deram a criação para nós. Mas a gente tem pais que são casados há mais de 30 anos, pais que nunca agrediram a mãe. A gente já falou também pro meu pai. Eu falei assim, valeu, fera, obrigado pela educação, mas daqui pra frente eu vou fazer diferente. Os nossos pais não se intrometem no nosso relacionamento, os dois, a gente tem uma convivência incrível. Também, a gente não divide também, nosso relacionamento é nosso, e ninguém tem opção. Ninguém, assim, ninguém tem a colherzinha de mexer o nosso casamento ali. Quem dá, quem dirige somos nós. A gente blinda muito na minha vida. Por mais, é até legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas acham que a gente expõe muito nas redes sociais. Gente, não é nem 1%. Nada. Não é nem 1%. O que a gente tá lá falando pra vocês, literalmente é brincadeira, descontração. Não, nem tudo, mas... brincadeira, descontração. No seu mais, No meu, muito mais, né? Mas realmente o que a gente vive, a base nossa familiar, minha e da Débora ali, nós dois... É muito ninguém blindado. sabe, é nós muito dois. Blindado. Nosso casamento é muito blindado, até pelos nossos melhores amigos. Os nossos amigos não sabem quando a gente briga, quando a gente treta. São raros. São raras as situações. E eu vejo que muito isso do nosso relacionamento saudável é baseado na criação que a gente teve, no exemplo que a gente teve dentro de casa. E você que está nos escutando, ai meu Deus, então minha vida não vai ser incrível porque meus pais se separaram. Faz diferente. A vida ela é feita de escolhas. Né? E é exatamente isso que mostra a questão da epigenética, né, que eu comentei. O que é epigenética? É o que está acima da genética. Às vezes, a gente falando desse padrão de relacionamento, de comportamento, né, que acontece indo de geração a geração. E se uma situação, um movimento faz com que você mude isso, como vocês colocaram, né, eu escolhi viver dessa forma. Você reflete no seu DNA, isso já é comprovado, você reflete no seu DNA inúmeras gerações para frente. Que bênção isso. Eu não sabia que era comprovado. É comprovado. O estudo, foi feito um estudo de camundongos, em que eles intitularam assim, mãe boa e mãe má. Né? Onde o padrão dessa mãe má, do camundongo, era um padrão de ter o filho e deixar quieto, nem mexer. E a mãe boa de ter o filho, lamber ali o filho do camundongo e tudo mais. E aí, o que eles fizeram? Eles inverteram, pegou o filhote daqui, da mãe boa, e pegou o filhote da mãe má, inverteram para identificar o que acontecia no DNA. E foi assim, claramente, que afetou o gen desse camundongo para as futuras gerações dele. Então, eles viram que os camundongos que eram da mãe má, que eles procriavam e tinham o mesmo comportamento de acariciar, de lamber e tudo mais. E a mesma coisa com a mãe má, né? E aí, quando trocou, aqueles que vinham com o DNA da mãe boa, eles passaram a não olhar mais para os filhos. Assim como aquele que veio da mãe má e ficou com a mãe boa, eles passaram a acariciar os filhos. Então, assim, o que esse estudo mostra? O quanto que o movimento não é só da genética, o quanto que as nossas escolhas, o nosso movimento, o que a gente escolhe vibrar, o que a gente escolhe se movimentar, faz total diferença não só para nós, quanto para as nossas gerações. Isso é muito bom. Total. Isso é muito bom. E o quanto influencia também a forma da gente tratar o nosso parceiro. Sim. Né? O quanto que afeta também no gen. E assim, claro que a gente não está falando de uma escolha que é feita e nenhuma mudança que é feita da noite pro dia, né? Mas é uma escolha possível. A gente vê que isso comprova que está nas nossas mãos a mudança das gerações. Se a gente tem... Porque as pessoas às vezes acham... É muito o que fala naquele livro Mentalidade... Aquele livro que tem um cérebrozinho assim da Carol, aquela psicóloga, que fala sobre mentalidade fixa e mentalidade... Ai, eu esqueci... Não, gatilhos mentais? Não é isso. Não. É Gatilhos Mentais? Aquele livro que tem um cérebro bem assim, de uma psicóloga. Enfim, depois eu vou ver. Não sei se e daí fala muito disso, né? De mentalidades, tipo, fixas. Pessoas que acham que, se eu sou desse jeito, eu vou ser desse jeito pra sempre, pronto, acabou. E a mentalidade, tipo, que não é fixa, né? Que é aquela que cresce. Então, é muito bom a gente saber que isso é possível, que tá na nossa mão, a gente poder mudar, não a sociedade num todo, mas se a gente tá mudando ali o nosso mundo, de certa forma, isso vai refletir muito no futuro, total, né? A gente precisa mandar um abraço pro nosso parceiro. Cadê ele? Bota aí a Garose Produções, manda um abraço a Garose Produções, obrigado pelo carinho. Aí sim. Incrível. Obrigado pelo carinho, uma empresa onde faz muitos eventos no interior e também fora do Espírito Santo.
Mandar um grande abraço a todos vocês. Nossa, tá Parabéns por sempre fazer esses eventos aí, top demais, onde eu já participei, onde já fiz também. E sou muito grato por ter vocês como parceiro, viu? Tamo junto. Garós Produções. Gente, quando vocês verem isso aqui, pode ter certeza que o evento é garantido de sucesso, viu? Qualidade, tudo pra vocês. Obrigada, gente. Saudades. Espírito Santo, saudades. Beijo, saudades, Espírito Santo. Também tô. Eu tava lá esses dias, né? A gente é de lá, nós somos de lá. Nós dois. Os dois. Só que a gente mora em Goiânia. Tem 10 anos já, a vida que você mora aqui? 10 anos já, 10 anos. Eu moro aqui um pouquinho já, né? 10 anos um pouco já. 10 e pouco. Vai fazer 7 anos que eu moro aqui. Nossa, passa tempo. Vocês se conheceram aqui? Não, lá no Espírito Santo. A gente demorou 3 anos pra ficar. Já se conhecia, mas aí depois, entre os amigos em comum, depois a gente foi A gente foi ficar 3 anos depois que a gente já se conhecia já. Estamos juntos. Amadureceu primeiro pra depois, né? Sim. Pois aconteceu no momento certo, né, minha vida? Sim, acho que não dava certo naquela época, não dava? Eu também acho que não, estava muito garanhão ainda. Ah, Passando roubo, tem garanhão, metidinho. Lá veio ela. E tava com os dentes amarelos, agora você tá com o dente então os dentes agora... Pegou por causa dos dentes, então. Peguei pelo todo, né, minha vida? Seu papo sempre foi muito bom, você é maravilhoso, minha Nem vida. tinha dente, rapaz. Quando você conversou comigo, eu nem tinha dente. Quando eu te conheci, você não tinha dente. Não, que tinha dente, tá, gente? É porque não tinha faceta. Não tinha os dentes tão bonitos, né? Tinha os dentes amarelinhos ainda. Os cotoquinhos. Volta aqui pro foco. Jô, você falou um pouquinho sobre questão de padrão. Eu sei que a gente falou de uma forma muito rápida no início, só pra gente voltar nesse assunto sobre o padrão do abusador ou da abusadora, para que a galera possa entender, porque a gente vê que existe um padrão entre eles, né? Geralmente são homens bonitos, bons, comunicativos, que jogam charme, que falam que estão apaixonados, que vão entrando ali na mente, de fato, da pessoa, né? Seja do homem ou da mulher. Vamos só falar de novo desses padrões, de quais são algumas características que você consegue identificar numa pessoa que é o abusador ou abusadora, né? Beleza é algo bem relativo, né? Porque não necessariamente. Isso que eu ia falar. Falei, isso não é possível, é só os bonitos. É porque, no caso, as pessoas que eu conheci que foram abusadores, eles eram bonitos. É da sua cabeça. Eu acho que é porque o meu era. É da sua cabeça, né? Quer dizer, hoje em dia ele é feio, né? Pra caramba. Mas, tipo... Nossa. Débora, beleza. É porque eu tô tentando consertar a vida. Pra você não ficar com raiva. Eu não, tô de boa. Eu tô de boa. Vai, deixa ela falar. Mas tem muito essa questão do galanteio mesmo, né? Uma coisa é fato, assim, que a gente vê em todos os relacionamentos abusivos, que é quando a pessoa, ela invade o espaço do outro. Uhum. Então, invasão é uma não concordância do que está acontecendo. Eu falo muito assim, quando eu atendo casal, eu trato muito isso, eu trago muito para eles a questão da individualidade, né? O casal, eles podem sim se relacionar, mas para que eles possam se relacionar com muito mais assertividade, de forma muito mais gostosa, é importante que os dois respeitem a individualidade. Uhum. E quando a gente trata relacionamento abusivo, não existe essa individualidade. Não pode ir pro futebol, não pode sair com as amigas, não gosto que você use esse batom ou essa cor de unha. Então, tudo que vai contra a sua liberdade, tudo que vai contra aquilo que você acredita, aquilo que você sente confortável, né? Ponto-chave, assim, como que eu me conheço, Jordana? Vamos dar umas parecidas só nesse momento, só para as pessoas entenderem mais. Tipo, vou dar um exemplo, tá? Claro. A minha esposa tá saindo comigo de casa, aí ela chega no determinado, lá no elevador, olha pra mim e fala assim, amor, você gostou desse batom? Eu vou dar a minha opinião. Fala, amor, gostei não ficou bem com você. Isso é abusivo ou não? Pera, deixa eu falar. Tá, desculpa. De forma alguma. Uma coisa é opinião. Tá, e de que forma que se transforma em abusivo? Na mesma situação, na mesma condição que eu disse? Quando começa a ser imposição. Uhum. Então, a mulher, ela... Tira que tá feio, que não sei o quê, eu não gosto de você. Geralmente ele vai falar que tá feio. Ele denigra a imagem dela, sabe? Uma coisa é você falar, não gostei não, mas ela continua ali, ou ela tira, porque às vezes a autoestima dela é baixa, ela tira e coloca outro. Mas quando ele começa a denigrir a imagem dela por algo que ela tá usando, aí é abusivo. Sim. Uma coisa é você opinar em relação a... Você gostou dessa roupa, esse sapato, essa bolsa? Outra coisa é ele impor algo, ele impor a vontade dele em cima dessa mulher. Uhum. Que é um exemplo besta. Eu conheço mulheres que não pintam a unha de vermelho, porque o homem não deixa.
A unha. Amor, porque assim, às vezes pra vocês homens, principalmente você que é uma pessoa muito bem resolvida, às vezes pra você se fala, é impossível que isso aconteça. Acontece. Minha manicure fala quase toda semana. Acontece. Já teve casos dela contar que a cliente dela tirou foto da paleta de esmaltes pra mandar pro marido escolher a cor de unha dela. E não como uma opinião, tipo, meu amor, qual que você mais gosta? É mandando e falar bem assim, qual que é pra eu pintar? É tipo isso, entendeu? Que isso. E pras mulheres, muitas mulheres que já vivenciaram isso, pra elas isso é normal. Porque o homem, ele entra na cabeça da mulher e faz ela achar que isso é carinho, que isso é amor, que isso é preocupação. Entendi. Que tá Entendeu? dando atenção. Que tá dando atenção. Ele Exato. tá fazendo parte daquele ele momento. mascara o amor. É tão. Por isso que é uma coisa assim, muito louca. Assim, Cara, isso é doentio demais. É doença. Sim. É nesse doentio. grau, é nesse grau. O relacionamento abusivo é nesse grau, né? E eu acho importante a gente falar também da questão do estupro dentro do relacionamento. Sim. Né? Principalmente dentro de casamento que acontece. Eu ia te perguntar também sexualmente como isso se comporta. O homem, ele acredita que ele tá numa situação ali por ser marido, por ser principalmente esposo, né? A mulher, ela tem que satisfazer os desejos dele. Uhum. E a mulher, ela acredita que ela, enquanto papel de esposa, eu escuto muito isso. Eu não tô conseguindo suprir fazer o meu papel de esposa. Peraí, qual que é o papel de esposa? É ter que estar ali disponível para ele 24 horas por dia. Uhum. E aí, por ela acreditar, o homem invade esse espaço, força uma relação sexual e ela acha que tá tudo certo. Uhum. Né? E isso é muito sério, porque faz com que ela desencadeie disfunções sexuais. Sim, exato. Né? Fazer com que ela tenha certos tipos de posições sexuais ou orifícios que ela não concorda. Não gosta. Senão eu vou perder o meu casamento. Sim. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente falar isso, porque não é normal você não ter vontade e ter uma relação sexual. Uhum. Precisa ser em comum acordo. Sim. Independente se é casamento ou se não é casamento. Uhum. Que legal falar sobre isso, né? Todo abusador é mitomaníaco, né? Que é uma pessoa compulsiva por mentira. É o mitomaníaco? Sim. É. Todos são? Todo abusador é mitomaníaco. Ele tem uma compulsividade. Eu tô te falando porque no meu caso foi desse jeito. Era uma pessoa que era compulsiva por mentira. Era uma pessoa que tinha o mundo dele. Acho que foi esse caso, né? Não será que seria todos? Ou seja, não sei. Na todos. verdade, o que acontece é porque o abusador, ele acredita no mundo dele fielmente, né? Então é a verdade dele. Então, ao mesmo tempo que ele tá ali sendo agressivo, ele se arrepende, pede desculpa, manda um buquê de flores. Isso. Que é o que acontece com manter essa relação. Então, manter essa relação, a mulher acha assim: eu vou continuar porque ele vai mudar. Nossa, mas olha quanto ele é romântico. Compensa pro outro lado, Compensa pro outro lado. E, na verdade, esse cara, ele tá totalmente doente. Vive uma descompensação, né? Total, né? Sim, e ele tá doente emocionalmente também, né? Porque não é normal acontecer esse tipo de situações, esse tipo de comportamento. Então, em tese, não geral, 100%, mas pode ser que muitos abusadores sejam compulsivos por mentira por eles criarem o mundo deles, né? O mundo deles. Pode ser. Mas não necessariamente. Não necessariamente. E o mitomaníaco, ele é um princípio de psicopatia? Olha, ou Débora, sociopatia, né? Alguma coisa assim relacionada? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente não pode afirmar algo. Precisa ser muito bem estudado, ver muito as linhas tênues que tem, tanto que tem, situações, né? tanto que tem um transtorno que se confunde com o outro, precisa assim, por exemplo, o transtorno Cada caso bipolar, é um caso, né? tem ali há 10 anos observando para fechar um diagnóstico. Então, cada caso precisa ser estudado com muita cautela. Então, assim, seria até antiprofissional afirmar alguma coisa, principalmente se tratando de um transtorno de personalidade, entende? Entendi. Acho que é porque quando eu vivi isso, eu saí pesquisando tanto que eu meio que... A mãe Google aqui, ó. eu meio que saí colocando padrão. Não, ele é isso, mitomaníaco, mas mitomaníaco é um princípio de psicopatia, porque eu li em algum lugar falando que é. Mas é muito louco, né? Tipo, poder realmente ter vivenciado, né? Você já tinha compartilhado comigo já nos bastidores que você também passou por um relacionamento abusivo, né? Sinta-se à vontade para poder falar ou não. Até porque eu vejo que quando a gente compartilha esse tipo de história, a gente sente que mulheres se sentem mais
não sei nem se a palavra certa seria confortáveis, mas elas talvez se sintam mais libertas de poder compartilhar a história delas também, né? Eu acredito que sim, elas se sentem mais abraçadas, né? Sim. A gente estava conversando nos bastidores e acho que deu muita identificação nisso, porque na minha adolescência eu já passei... E vocês falaram, muito nova e tal. Eu costumo falar, eu sou muito precoce em tudo, né? Eu comecei a namorar muito cedo. Então, assim, eu não tinha muita formação do que era um relacionamento. Então, dentro desse relacionamento, ele foi um relacionamento muito abusivo, onde começou ali, e, inclusive, é algo que eu nunca revelei, assim, publicamente, né? Primeira vez aqui. E acredito que meus pais vão ver e ouvir aqui também. Olha! Porque foi algo muito, muito pessoal meu. Eu cheguei a comentar algumas coisas com a minha mãe em relação a isso que eu vivenciei. Mas foi tão camuflado que eu não sabia que eu estava vivendo um relacionamento abusivo e eu acredito que a pessoa também não sabia que ele estava sendo abusivo, sabe? Tanto que hoje, para mim, é muito tranquilo falar isso, porque eram 2 adolescentes que não sabiam que estavam fazendo muita coisa ali. E tinha um sentimento muito de insegurança, né? Eu com a autoestima baixa para aguentar tudo que eu suportei, enfim. Porque era xingamentos, era denegrir, tipo, sou animal, você não sabe o que você está falando. Sabe? Onde eu comecei a duvidar do que eu estava pensando. E com medo de ser abandonada, com medo de ser deixada. Então, não, eu preciso ficar aqui, eu preciso ficar calada, porque era um namoro muito precoce, que meus pais não aprovavam, né? Eles não, como que fala? Não segurava, Sim. Mas também você via que não concordava. Mas se não concordar e ficar ali batendo de frente com o adolescente, é pior, né? Então, assim, eu ficava calada, porque se eu falasse qualquer coisa, meus pais iam aproveitar a oportunidade para, enfim. Então, eu fiquei muito calada. Mas foi assim, claro que não foi nenhum nível extremo, né, que a gente está conversando aqui hoje, mas foi a um nível que me prejudicou. Prejudicou a minha identidade, em que eu precisei trabalhar muito no processo terapêutico para eu entender e conhecer quem que eu sou. Sabe, quais são os meus gostos, né? Me desencadeou muitas questões, né? Questões sexuais também, que eu precisei trabalhar em terapia, porque eu comecei a desacreditar da pessoa que eu era, do meu lugar na vida mesmo, como a gente falou aqui de autoestima. Então, assim, algo muito importante para falar, é algo que, assim, eu nunca revelei para ninguém, é algo que a gente vê como muito pessoal, mas eu acredito, assim, no lugar que a gente está hoje, né, na posição que a gente se coloca como influenciadores, né, de modo geral, temas, de modo geral, a gente está num papel de falar e de abrir a boca para o mundo e falar, olha, você não está sozinha. Olha, será que o que você está vivenciando não é uma situação abusiva, que você não precisa passar por isso? Será que você não pode pedir uma ajuda psicológica? Então, assim... Só abrindo parênteses, hoje quem precisa de um psicólogo? Todos. Todo mundo. Sim, eu queria que você falasse isso, porque as pessoas acham que são só os doentes. Sim, só os doentes, ou quem não tem mais nada para fazer na vida. Né? E todos precisam de suporte psicológico, porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com um monte de informação que a gente não sabe até que lado que a gente olha, né? O processo psicoterapêutico, ele não é só para trabalhar traumas, porque às vezes as pessoas falam assim, não tive trauma nenhum. Eu achei que eu não tinha trauma nenhum também, né? Então, eu descobri e olhei para isso no processo terapêutico. Então, quando você se abre para esse processo, é um processo onde você trabalha a sua evolução enquanto ser humano. E eu acredito que a gente está nessa vida para isso, né? Para a gente melhor crescer sempre, né? enquanto ser humanos. Exatamente. Já ouvi muito falar em família que falou assim, vou mandar a menina no psicólogo, mas a menina fala, eu não tô doida. Não, mas é um autoconhecimento, né? Eu já frequentei. Hoje em dia, eu até gostaria, assim, de voltar, mas eu acredito que eu tô bem, assim, até agora tá tranquilo. Mas quando eu fiz terapia, né? Quando eu tinha, na verdade, encontro com psicóloga, foi de um autoconhecimento muito grande, né? De você ter realmente um olhar mais interno, de você se conhecer, saber dos seus gostos, se posicionar mais, não só dentro do relacionamento conjugal, mas dentro da sua própria vida, a vida das pessoas que te cercam, né? Eu vejo que isso é muito importante. Eu queria saber também qual que é a importância do homem,
do que vai se relacionar com uma pessoa que já passou por um relacionamento abusivo, qual que é a importância do homem, dele ter que ter mais paciência, dele entender que a mulher ela não está se fazendo de vítima, que pode ser que exista ainda alguns traumas dentro do relacionamento, porque é de uma responsabilidade muito grande, né? Eu te contei nos bastidores que o meu marido, ele foi o relacionamento que eu tive depois do relacionamento abusivo que eu sofri, e a figura dele foi muito importante para que eu não carregasse esses traumas, né, do antigo relacionamento. Qual que é a importância do homem nesse papel? Olha, o papel desse parceiro é fundamental nesse processo também de autocura dessa mulher, tanto em forma empática, né, esse olhar de empatia, de cuidado, de zelo, faz toda a diferença. Tanto que foi uma oportunidade que eu tive também com meu marido, essa questão de cuidado, de falar assim, olha, eu tô aqui com você, tá tudo certo, a gente pode caminhar junto, a gente pode olhar para isso juntos. E eu percebo que às vezes o homem ele fica muito desajeitado, né? Não sei como que eu falo disso, não sei se eu escuto, qual é a reação do meu rosto, né, para lidar com esse tipo de situação. E assim, às vezes não tem receita, às vezes só de estar presente, só de dar esse ombro, de escutar, né, o silêncio, mas a presença faz toda a diferença. Então, assim, não precisa falar muita coisa. A mulher, ela sente, sabe? E, assim, tendo a oportunidade de eu compartilhar um pouquinho desse processo meu, uma coisa que fez muita diferença foi eu poder trabalhar esse sagrado feminino. Essa conexão com essa essência feminina faz toda a diferença nesse processo curativo da mulher. A mulher, ela é ensinada de que as mulheres, elas são inimigas, são rivais, né? Isso. E quando a gente vai olhar círculos sagrados femininos, a gente consegue perceber que a força e a potência da mulher, elas se unem umas com as outras. E por que isso aconteceu, né? Se a gente for olhar lá para a nossa sociedade, lá atrás, as mulheres comandavam, era uma sociedade matriarcal. E aí, quando a mulher ela menstruava, ela ia lá para o topo da montanha, fazia a meditação, trazia respostas, e fazia todo, né, a organização da tribo e tudo mais. E quando essas mulheres se uniam, era onde tinha assim, o máximo de poder naquela tribo, naquela sociedade ali inserida. E aí os homens começaram a se incomodar, porque eles começaram a perder esse espaço. Então começaram as fofocas. Foi aí que surgiu que as mulheres são inimigas e são rivais. Então esse processo, né, fazendo o link aqui, daqui a pouco vocês vão entender, mas fazendo o link desse círculo sagrado feminino, onde a gente tira essa masculinidade, onde eu não preciso me masculinizar para eu ter um poder, um lugar de liderança, né? Um lugar na empresa de liderança, por exemplo. Eu me respeito e eu posso mostrar minha capacidade de criação dentro dessa mulher que eu sou. Então, quando ela se conecta com isso, e se conecta também com círculos sagrados de mulheres, que mulheres curam mulheres, né, o tempo inteiro, elas podem acessar essa essência curativa. E quando esse homem ele tem essa essência feminina também, essa empatia, esse cuidado, porque a energia feminina é energia de criação, que o homem também tem. Ele consegue acessar e consegue amparar essa mulher nesse processo de cura. E aí, onde eu vejo assim, de mais maravilhoso num relacionamento de casal é isso. É essa abertura da intimidade emocional um com o outro. Onde o sexo ele passa a ser um transbordo de tudo que vocês vivenciam. Né, onde é o ápice do prazer, o ápice do orgasmo, porque o orgasmo não é só a penetração, né, tem o orgasmo mesmo de vida e de comunhão. Sim. E aí esse casal ele pode seguir de forma curativa, onde esses traumas eles são fechados e elaborados. Nossa, eu nunca tinha pensado com isso. Meu Deus, uma aula aqui, uma aula. Uma aula. Jordana do céu. 1 hora é pouco demais, vida. É pouco. Muita coisa. Vamos fazer a parte 2. E, Jordana, para as mulheres em casa, né, porque eu vejo assim, para as mulheres que são vítimas de um relacionamento abusivo, a maioria delas falam que é muito difícil se libertar disso. O que uma mulher ou um homem que é vítima de um relacionamento abusivo, o que essa pessoa precisa fazer? Às vezes ficam com medo de denunciar, às vezes têm vergonha de falar para os parentes, para amigos, para pessoas próximas. Qual que são alguns passos que a pessoa pode tomar para poder se libertar desse tipo de relacionamento? A nossa primeira ação é de falar assim, ela tem que denunciar, né? Ela tem que se manter protegida. Só que a gente sabe que a gente tem
política pública é um pouco falha, né? E eu entendo essa mulher que tem medo, principalmente mulher que ela é dependente financeiramente. Como que meu filho vai comer, não vai ter o leite para o outro dia, né? Aquela coisa mais extrema. Então, assim, eu diria assim, sim, é importante denunciar, com certeza. Mas primeiro ponto de tudo é ela se preparar para essa denúncia, sabe? Porque ela trabalhando emocionalmente, com autoestima, fortalecimento emocional, qual é o lugar dela na vida, como ela se coloca, como ela se posiciona, aí sim ela vai ter um preparo e um chão ali para ela pisar. Autoconhecimento. Para essa denúncia, né? Ou até mesmo, às vezes, não denúncia, mas ela consegue se colocar e finalizar aquele relacionamento. Então, o primeiro ponto é ela fortalecer, ela querer. Peraí, eu realmente preciso de ajuda. E reconheça, porque pedir ajuda e ver que você precisa de ajuda não é fraqueza. Na verdade, é uma força que a gente tem, porque quando a gente acessa, né, a Brené Brown fala muito isso, quando a gente acessa a nossa vulnerabilidade, a gente está acessando a nossa força. Quando, por exemplo, dentro de um casal, eu mostro a minha vulnerabilidade para o meu parceiro, a gente se conecta mais, a gente se fortalece. Então, quando você se percebe vulnerável e pede essa ajuda, você está resgatando e dando a oportunidade para você realmente ressurgir como uma fênix mesmo, né? Porque a fênix, ela vem das cinzas e ela ressurge e ressignifica muita coisa. Então, você faz esse trabalho de ressurgir. E que, para isso, precisa de um apoio profissional para você conseguir de uma forma mais leve. Não que vai ser fácil, mas pode ser mais leve. Mulheres, tenham essa força. Eu acredito tanto na capacidade de vocês de se libertarem, todas nós mulheres. Assim, é até difícil a gente falar porque a gente não sabe individualmente da história, das crenças, do que cada um passou na infância ou na adolescência. Mas acredite, é possível, é possível. E claro, né? Procure Jordana, psicóloga linda, maravilhosa, para poder ter todo esse processo aí de cura, que depende muito mais de você do que dela, mas que com certeza ela, como uma boa profissional, vai poder te ajudar. Foi incrível, né, minha vida? Com certeza, mais obrigado. Um bate-papo que vamos conectar e transformar muitas vidas. Foi uma delícia, gente. Tô à Você gostou? Obrigada. Muito bom. Obrigado. Vai ter parte 2, né, vida? Vai ter, vamos fazer a parte 2. Gratidão, Jordana. Gratidão, Obrigado, gratidão. Jordana. Um beijo, tudo de bom. Obrigada, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigada. E vocês aí de casa, gratidão por fazerem parte de mais um Lovecast. Lembrando que aqui, ó. Aqui, tá bom. Desculpa, obrigada, meu amor. Lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, a gente tá aqui pra vocês com conteúdo muito importante. Lembrando que os nossos principais pontos é falar sobre amor, relacionamento. E a gente faz questão de ter vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever e mandar esse vídeo pra todo mundo. Assista os vídeos anteriores também, que são os vídeos bem legais, você vai gostar. Gente, maratona. Maratone aí, vai lá. Beijo, com Deus. Beijo. Até a próxima terça.